É um alimento mundial, né? Todo lugar do mundo se fabrica pão. Padeiro tem vaga em qualquer lugar. Sou o chefe Edgar Rodrigues, sou chefe de panificação, professor também de panificação, professor aqui na Educar. Trabalho nessa área há mais ou menos 21 para 22 anos. Sou a terceira geração da minha casa como padeiro, né? Eu comecei nessa profissão por causa do meu pai, né? Como todo filho, eu queria ser igual ao meu pai, eu vi meu pai como um herói. Para falar a verdade, o meu pai ele lutou muito para que eu não fosse padeiro, né? Ele tentou com todas as forças que eu fosse advogado, qualquer outra profissão com o nível aí de ser chamado de doutor, mas eu estava muito envolvido com a padaria. Desde criança, cresci vendo ele fazendo pão e desejava crescer para ser padeiro, como ele era. O mais engraçado do meu pai, que meu pai não queria, né, que eu fosse padeiro. E o meu pai, por muito tempo no Rio de Janeiro, o nome do meu pai era Lincoln, é um nome forte, antigo, né? E o pessoal falava, o filho do Lincoln, o filho do Lincoln. Com o tempo passando, ele virou o pai do Edgar, porque eu comecei a ter as minhas conquistas, as minhas representativas na profissão, e então ele começou a referência lá em casa passou a ser eu e não mais ele. Ele vibrava demais, eu lembro que no primeiro campeonato brasileiro de panificação que teve, uma Copa, foi essa Copa que nos levou para o Mundial, eu lembro de procurar meu pai na plateia, ele sempre foi um cara meio durão, meio marrudo, né? E eu lembro de procurar ele para fazer uma homenagem, ele está chorando, emocionado, porque o filho dele tinha ganho uma competição de nome, né, de alto, e foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, ver meu pai emocionado, porque estava vendo o padeiro, né, o filho dele, ganhando um concurso de nível alto. Eu iniciei na padaria, né, como todo iniciante de padaria, comecei como auxiliar, lavando, fazendo o que era pedido, né, na padaria. Comecei como todo bom profissional e fui galgando as minhas oportunidades de auxiliar para padeiro e assim foi indo. Hoje eu sou chefe de panificação, mas tive meu início aí. Trabalhei também como técnico de panificação por 3 anos em um moinho de farinhas. Foi onde eu tive grandes oportunidades de aprender, de trabalhar com enzimas, né, com farinha, com mescla de farinha. Mas tudo iniciou, como comecei falando, no fundinho de padaria, como auxiliar, lavando assadeira, e eu me orgulho muito disso. É uma profissão muito digna, a padaria, né? Eu sou cristão, né? E uma das referências bíblicas é que Jesus é o pão da vida, né? É um alimento mundial, né? Todo lugar do mundo se fabrica pão. Na minha época também, quando se falava que era um padeiro, geralmente o padeiro era o cara que ele não serviu para profissão nenhuma, era um cara que saía às vezes da cadeia, mas que vencia. E eu sempre quis ser por causa do pai. E hoje eu tenho uma gratidão enorme com a panificação. A panificação me deu tudo que eu tenho. Hoje eu sou chefe de uma produção, eu trabalho com mais ou menos 60 rapazes, né? 60 entre moças e rapazes, e tenho o prazer de treinar, de formar e de levar essa profissão para frente. Existem muitas vagas para padeiros, existem estados pagando padeiro a preço de ouro, e contrapartida também existe muitas pessoas migrando de outras profissões para a padaria, por conta de prazer e paixão. Tem muito mercado, mas assim, o mercado procura especialistas, pessoas que entendam e não aventureiros. Se tem uma dica para fazer que mudou a minha vida, foi os cursos, estudar, ir atrás de conhecimento, de ser diferente no mercado. Porque padeiros tem em todo lugar, mas especialistas ainda estão em buscas, né? Olha, você que está assistindo tem que fazer o meu curso, porque eu passo receitas e técnicas fantásticas em toda essa aula. Nós fizemos uma massa com base de esponja e com a mesma massa inicial, a massa base, eu faço 4 receitas salgadas e 4 doces e dou ideia para mais um monte de receita à base dessa massa. Eu acho muito importante que você faça esse curso, porque todo bom padeiro tem que ter um diferencial, ele tem que ter técnicas de modelagem nesse curso. Nós ensinamos. A grande diferença dos padeiros é o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica, o quanto ele tem de conhecimento e de aprendizado, e isso nós estamos oferecendo nesse curso.